o líder eficaz, o líder comprometido, aquele líder em que inspira as pessoas, é o líder que realmente, não satisfeito com aquilo que ele não conhece, busca informações, busca conhecer o ambiente em que ele está inserido, busca conhecer a história da empresa, busca conhecer os processos disponíveis, as ferramentas disponíveis, para então propiciar, né, para então planejar, propiciar à sua equipe e à empresa onde ele trabalha possibilidades, né, caminhos que realmente levem ao objetivo final. Né? E como é que a gente faz isso? Né? Então, como que a gente pode dizer, né? Assim, por que é importante a gente conhecer a cultura, a gente se interessar pela história da empresa, porque isso reflete em todo o desdobramento das coisas que são feitas. Então, cultura organizacional, o que é? Né? Afinal de contas, o que é? Cultura organizacional é um conjunto mesmo de valores, de crenças, de hábitos e de mentalidade até que existe na empresa, né? E que modelam a maneira como as quais as pessoas modelam o comportamento das pessoas. Então, quando eu tenho uma atitude numa empresa, né? Isso sendo formal ou não, né, recebendo ou não treinamento, a minha atitude ela vai estar muito condizente com o meio em que eu convivo, né? Então o meio ele realmente interfere no comportamento das pessoas, né? A gente vai se adaptando. Então um exemplo, né? Quando a gente, por exemplo, você é admitido numa instituição financeira ou numa consultoria, por exemplo. E a cultura, né, a forma com que as pessoas têm de se vestir é uma cultura mais formal, usam roupas sociais, terno, gravata, salto alto, taier. Né? Então, é um tipo de código, né? É um tipo de cultura. E como é que você passa a se vestir, ainda que a sua cultura não seja se vestir social, ainda que não seja se vestir de modo formal? A cultura da empresa, a forma com que os indivíduos vão ao trabalho, se vestem para ir ao trabalho, ela vai modelar o comportamento das outras pessoas que chegam, porque eles foram modelados. Então, talvez lá no início dos tempos, o fundador da empresa começou a trabalhar assim, para atender clientes, porque isso era uma forma de mostrar credibilidade, de mostrar seriedade. E a gente sabe que existem aí alguns ícones, né? Alguns símbolos, algumas atitudes que realmente refletem aquilo que a gente quer passar. Então, vamos olhar para a gente, né? Quando a gente olha para nós, como é que a gente apresenta, como é que a gente se expressa com personalidade às pessoas. Então, a gente constrói ali um estilo, um gosto, né? Como eu gosto de me vestir, como eu gosto de falar, me posicionar, como é que eu faço as minhas amizades, então os tipos de pessoas que eu busco ter no meu convívio, né? Os lugares que eu frequento, a comunidade que eu escolho para mim, os amigos que eu escolho para mim, né? Mesmo família, quando a gente está ali no nosso início de vida, de processo de humanização, o nosso convívio ele é muito familiar e este convívio, essa cultura familiar, ela modela várias coisas, como, por exemplo, religião, por exemplo, gosto por um time, gosto por um esporte específico, né? Ainda que, claro, que nem todo mundo vai seguir os passos dos pais, mas ali, de alguma forma, essa sua cultura veio sendo modelada. E a mesma coisa na empresa. O fato é que, sendo formal ou não formal, né, estando escrito na pedra ou não escrito na pedra, essa cultura, essa mentalidade, eu tinha uma amiga que chamava de mito fundador, né, que era uma forma, até como os engenheiros falavam, assim, o mito fundador da empresa, ele é esse perfil, ele é esse traço. Então, essa é a cultura que a empresa, quando fundada, trouxe como principal valor. Então, é uma construção mesmo de como as pessoas, os indivíduos que estão ali inseridos, fazem, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê muito, né, empresas de médio, grande porte,
mesmo as pequenas que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de interesse de construir um posicionamento de marca, um posicionamento, né, quem eu sou, para onde vou, tem ali já uma missão, visão e os valores. E é interessante porque quando a gente olha, há muita confusão, né, do que é missão, do que é visão, os valores as pessoas confundem também. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso para esclarecer. Porque a liderança, qualquer liderança, é agente de mudança. É agente que vai transformar ou que vai garantir que aquela cultura esteja expressa nas ações que são definidas, né, no planejamento das ações e que vai modelar, obviamente, a cultura das pessoas. Então, se a gente fosse falar assim, o que é a cultura, se a gente pensasse como pessoa, mas mesmo para a empresa isso serve, é o caráter. Então, o que é o caráter, né? Se não as minhas ações. Dizem aí, né, que caráter é aquilo que a gente... as decisões que a gente toma, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Por quê? Porque é o que nós somos. Então, quando a gente não tem ali, a gente não está sob um foco, né, de observação, a gente faz aquilo que a gente tem como cultura, então que tem como caráter. Então, por exemplo, uma pessoa que furta alguém, ele não faz na presença da pessoa, já chama-se furto, né? Então ele faz isso na ausência, ele faz isso escondido. E por isso a gente fala que cultura é como se fosse o caráter. Então a cultura que a gente, na empresa, a cultura organizacional nada mais seria do que o caráter da empresa, é aquilo que ela faz, né? Então, mais uma vez, é um conjunto complexo, sim, né, de valores, de mentalidade, de hábitos que os indivíduos de uma empresa têm, né, e que modelam os seus comportamentos. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, aquilo que está escrito, que está definido como missão, visão e valores de uma empresa, quando eu entro nessa empresa, iniciando os meus trabalhos, pouco vai representar diante do que eu vejo os meus colegas fazendo. Porque eu vou entender que aquilo que os meus colegas estão fazendo é o que é aceitável. Então, como é que a gente define cultura? Como é que a gente define que a gente está ou não no caminho? Quando a gente vê o que é aprovado, o que é aceito, o que é permitido e aquilo que é punido. Então, por exemplo, a gente conhece empresas que têm uma cultura de horário flexível, né? E algumas lideranças em empresas assim não gostam que os funcionários tenham horário flexível e querem que os funcionários cheguem, por exemplo, pontualmente no horário que ele chega, digamos às 8, às 9. Isso é um desvio que a liderança está fazendo em relação à cultura da empresa. E aí a pergunta é, se majoritariamente as pessoas são flexíveis, existe a flexibilidade nos horários, então o problema não é na empresa, mas o problema é naquela liderança. E essa liderança precisa entender que a cultura dessa empresa foi desenhada desse modo para quê? Para justamente ser aplicada, para justamente, por alguma razão, onde deixasse com que os funcionários se sentissem livres para produzir num horário, no melhor horário, que eles não se sentissem pressionados, por exemplo, com deslocamento, com a pontualidade, né? Enfim, de deixar de fazer de resolver alguma questão pessoal que isso interferisse. Então ele tem uma liberdade que certamente essa liberdade que ele tem, ele vai devolver como produtividade para a empresa.